Mas o texto prossegue, e nós chegamos então na informação de que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E aqui, quando menciona que Caim foi lavrador, isso mais uma vez nos remete para o texto anterior, o capítulo anterior. Por quê? Porque se o texto, de certo modo, evoca a promessa de Deus, nós temos que lembrar de algo mais. Nós temos que lembrar também da maldição de Deus. É uma pena isso. É uma pena. Nós queremos só as promessas. Queremos só isso. Mas a palavra de Deus, depois do pecado, nós vemos presente na palavra de Deus a existência de duas realidades. A graça de Deus atua sim, mas a maldição do pecado, as consequências do pecado também atuam. Nós não podemos anular nenhuma coisa nem outra. E não podemos nos apegar excessivamente nem a uma coisa nem outra. Nós temos que ser crentes equilibrados. Temos que ser crentes normais. Às vezes eu passo, hoje mesmo passei em frente, em Atibaia, passei em frente a uma igreja, e quando eu estava passando com o carro, saiu tanta gente lá de dentro, que parecia uma comédia. Não sei se vocês já viram essas comédias, de que de um lugar pequenininho saem centenas de pessoas. Foi o que eu vi hoje lá. Falei, não, deve ser alguma brincadeira isso, não cabe tanta gente aí. E saindo muita gente saindo de lá de dentro. Era um salãozinho. E as pessoas saindo suadas, 4 horas da tarde, aquele sol terrível, né? E elas de terno e gravata, sufocadas ali, e saindo de lá de dentro, homens, mulheres, crianças. Falei, quanta gente, aí dentro, um salãozinho assim. Mas eu descobri por quê. Quando eu olhei para a placa, estava assim, escrito assim, culto da libertação. Aí eu falei, até pouco. Tem até pouco. Era para estar a gente na calçada aqui, tomando conta da rua toda aqui. O que as pessoas querem? As pessoas querem se apegar à ideia de que é possível viver neste mundo só desfrutando de promessas e bênçãos de Deus. E por isso vivem como tolos. Quando vem algum problema, dizem, eu não aceito. E outras coisas, está amarrado, como falam por aí, né? Eu não aceito, eu determino. E agem como pessoas comprometidas até mentalmente. Porque pessoas normais não agem assim. Pessoas normais são equilibradas, elas têm uma visão da vida normal. Sabem que a vida traz problemas. Até o incrédulo sabe disso. E o crente, mais do que ninguém, devia ter essa percepção. Sabendo, lendo o mundo de uma perspectiva escriturística. E quando nós lemos o mundo, quando nós olhamos o mundo através das lentes escriturísticas, nós descobrimos que a palavra de Deus tem promessas maravilhosas, que aquecem nosso coração, que nos enchem de esperança, que renovam a nossa alegria. Mas a palavra de Deus também mostra o mal que o pecado trouxe. Não nos deixe esquecer disso. E esse trechinho pequenininho que está diante de nós, nesse trechinho, Deus provê isso também. Ele mostra para nós a promessa, nos faz lembrar, há um descendente da mulher. Começou a história da redenção, começou a história da salvação. A mulher começou a gerar filhos, a história da graça, a história da salvação começou. O descendente virá, a mulher começou a se reproduzir. Olha, vejam, ela tem filhos, o descendente dela virá e salvará. Lembrem-se disso, alegrem-se, vibrem. Mas não se esqueçam, vocês ainda vivem num mundo amaldiçoado. Caim foi lavrador. Como Deus disse que seria. Vocês vão trabalhar na terra e vão suar para ganhar o seu pão. Nós não podemos perder de vista essas duas expectativas e andarmos de modo equilibrado. Encorajados pelas promessas de Deus, animados pelas promessas de Deus, mas também sabendo que o mundo em que vivemos é um mundo caído. E os problemas virão e teremos que enfrentá-los. E muitos deles não terão solução. Não haverá como solucionar. Eles virão. E virão para ficar até o fim.
Temos que entender isso, não podemos desanimar diante disso. Temos que olhar para o texto bíblico e aprender essa realidade. E mesclar na nossa mente as duas coisas. E olhar para o mundo com essas duas coisas diante de nós. As promessas de Deus que encorajam. E o fato de vivermos num mundo amaldiçoado por Deus por causa do pecado. E enfrentarmos esse mundo com coragem, com vigor, até o fim. Nós, os crentes, somos privilegiados. Porque os incrédulos não têm essa expectativa. Os incrédulos, quando enfrentam os problemas que há no mundo, eles não têm o lado doce da esperança para contrabalançar a tristeza que esses dias trazem. Eles não têm isso. Eles sofrem muito mais, não têm esperança, se apegam a coisas que não podem dar esperança. Nós não, nós temos esperança. Nós olhamos para o lado do mal, olhamos para Caim arando a terra. E sofremos quando vemos Caim lavrando a terra. Lembramos da maldição, do suor. Mas também podemos voltar os nossos olhos para o trecho anterior, que mostra a esperança de livramento que um dia virá através do descendente da mulher.